Revolta e aceitação. Esse é o tema do nosso estudo de hoje, porque o trecho do Evangelho nos sugeriu isso e a gente pode, assim, estudar um ponto muito importante das nossas personalidades e da vida. Vamos lá? E havendo eles se retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E expulso o demônio, falou o mudo. E a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Mateus capítulo 9, versículos de 32 a 34. Muito curiosa essa passagem. Aquele que mostrou aceitação com a sua condição de mudez foi curado. Aquele que mostrou revolta pela superioridade de Jesus ante sua própria inferioridade, esse permaneceu ou aprofundou a sua própria cegueira, a sua própria deficiência, a sua própria doença. Não é? Revolta. Revolta é um tema, é uma marca da humanidade. É uma característica dessa nossa humanidade. Não é à toa que livros como A Caminho da Luz e Exilados de Capela apontam como integrantes, como componentes da nossa humanidade, levas e levas de exilados de outros planetas, de repetentes de outras classes na grande escola de Deus, que, tendo evoluído intelectualmente com toda a humanidade dos seus planetas de origem, mostraram-se esses seres, mostraram-se essas levas de seres, incapazes de acompanhar o crescimento moral, o crescimento espiritual, a expansão em fraternidade que caracterizava a transição planetária dos seus países de origem, de mundo de expiação e provas para mundo de regeneração. E eles vieram cair na Terra quando da passagem da Terra de mundo primitivo para mundo de expiação e provas, sendo a grande condenação dos teimosos, dos revoltados, o reinício do seu aprendizado desde os seus primórdios, como é na escola mesmo. Muito significativo isso, muito significativo que, tendo sido formados por revolta, tenhamos ainda hoje a característica da revolta. Nós que compomos essa última leva da classe de recuperação. Porque nós que estamos encarnados somos a classe de recuperação, que tem como fator entristecedor só estarmos aqui em classe quando alguns alunos já estão de férias, vamos dizer assim, já estão desobrigados da reencarnação num planeta de provas e expiações. Nós só estamos aqui porque não aprendemos Jesus Cristo. Esse é o lado entristecedor. Mas há um lado esperançoso, porque assim como nas escolas de antigamente só iam para recuperação os alunos que não tendo alcançado a nota suficiente para passar, tinham pouco a evoluir para alcançar essa nota. Aqueles que tinham muito a evoluir, nem para recuperação iriam.
Então esse paralelo, essa comparação é perfeita para a transição. Há, sem dúvida, espíritos que aprenderam a lição da fraternidade, a lição da razão e da emoção equilibradas. Esses não precisam mais reencarnar em expiação e provas, e se algum deles estiver aqui, está em missão para exemplificar o seu equilíbrio, a sua evolução. Em inspiração, a nossa própria evolução. Mas também há alunos na classe que representa a Terra na escola de Deus, há alunos que não sequer conseguiram esboçar a condição de aprender a evolução moral. Esses já nem vêm para a encarnação, já que foi muito disputado cada milímetro, cada espaço para essa encarnação na Terra, para essa preciosa encarnação na Terra. Nós fomos escolhidos, por um lado, por não termos aprendido, mas por outro, por haver esperança em nós. E como dizem as Escrituras, se Deus é por nós, quem será contra nós? Apenas nós mesmos. A resposta para a pergunta, se Deus é por nós, quem será contra nós, é apenas nós mesmos. Se mantivermos aquele triste padrão de, diante das dificuldades, optarmos pela revolta. O aluno que tem dificuldade com uma lição e que opta pela revolta contra a lição, pela revolta contra o professor, esse sem dúvida se condena a não aprender a lição. O doente que se revolta contra o médico e contra os tratamentos que lhe são oferecidos no hospital, esse evidentemente se condena a pelo menos atrasar muito a sua cura. Quem somos nós? Não há por que lamentar, não há por que hierarquizar o fato de algumas pessoas da Terra estarem no início de um movimento ruim, outras em meio e outras ao final de um movimento ruim, porque como pêndulo, todas irão chegar até o limite e voltar. Se algumas delas vão fazer essa mudança imediatamente a tempo de permanecerem na Terra ou não, isso só quem tem uma visão superior, uma visão de perspectiva espiritual de cada vida poderá dizer. Mas se estamos ocupando uma carteira aqui na Terra, é porque Deus tem esperança em nós. Então aproveitemos esse tempo, aproveitemos a esperança de Deus, o investimento que a vida está fazendo em nós, para ganharmos em aceitação. Aceitação, a revolta diz que a aceitação é passividade, mas não há nada mais mentiroso. Todos os doentes sabem que enquanto não aceitaram a própria doença, não foi possível iniciar a cura. Todos os pais com filhos portadores de dificuldades, de doenças, de deficiências, sabem que enquanto não aceitaram a condição de seus filhos, não puderam realmente ajudá-los na transformação. Então, aceitação não apenas não é passividade, como é a base de toda efetiva atividade. Não há aprendizado e não há cura sem aceitação. Não há transformação sem aceitação. Aceitação dos fatos que ocorrem conosco, aceitação das pessoas que convivem conosco e aceitação de nós mesmos, dos nossos defeitos, das nossas insuficiências. A aceitação é o grande remédio, é o grande tema
para a evolução da humanidade revoltada, que não importa se revolte acusando os outros ou com autocompaixão, com pena de si mesmo, vai ficar paralisada, só podendo se movimentar e evoluir aquela que, aceitando os remédios pelas pessoas e pelas situações, aceitando a sua própria insuficiência como base para os tratamentos e para as lições, se transformar. Confiemos no professor, confiemos no médico sublime. O nosso tratamento é perfeito, não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Aceitemos, aprendamos e nos curemos. Até a próxima, meu amigo. Boas curas para você.